igreja. Então eles têm olhos, mas não enxergam. Eles têm ouvidos para ouvir, mas não compreendem. Entra na igreja e sai da mesma forma, e não pode acontecer. Nós devemos sair da igreja convictos de que aprendemos alguma coisa. É para isso que serve a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, o Novo Testamento e principalmente as parábolas de Jesus, as bem-aventuranças que Jesus nos deu. E isso é muito importante, nós vamos aprender sobre isso em todo esse universo, para a honra e a glória do Senhor. Primeiro ponto, o que é parábola? Vamos no conceito. O conceito de parábola, não é para nós, hein? Parábola no hebraico, parábola, dependendo do contexto, refere-se a um tipo profético, uma analogia, um enigma, um discurso, um poema, um conto, um símbolo. Essa palavra ocorre aproximadamente 40 vezes no Antigo Testamento, sendo normalmente traduzida como provérbio. A palavra grega traduzida como parábola em o Novo Testamento é parabolética, ou falar com o sentido de comparar, como ilustração de alguma verdade ou ensino. Nesse sentido, torna-se um instrumento didático. Ela é usada 50 vezes no Novo Testamento, sendo 2 para indicar uma fala figurativa, em Hebreus 9, 9 e 19, e 48 vezes traduzida no singular ou no plural, sempre se referindo às histórias de Jesus. Em síntese, parábola significa literalmente comparação, e como tal, comumente utilizada para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade. Então vai. O Velho Testamento era uma símile, o que é? Uma coisa semelhante. Eu vou falar de um só porque o tempo é resumido. Lembra do profeta Natan? Natan chegou para Davi e disse para Davi: meu senhor, meu rei, vou contar-lhe uma história. Havia um rico com muitas ovelhas, e havia também um vizinho desse rico pobre, mas havia uma só ovelha. Aí de repente chegou um visitante estrangeiro na casa desse rico. Ele olhou para as suas ovelhas, para o seu gado, e de repente ele olhou para o outro lado da cerca e viu a única ovelha do seu vizinho. Ele foi lá, pegou a ovelha, matou a ovelha e deu para o estrangeiro, o visitante, comer. O que se deve fazer, ó rei, a esse homem? O rei ficou enfurecido, bravo, nervoso. Esse homem seja digno de morte. Natan olhou para o rei: muito bem, parabéns. Mas agora eu vou te falar: esse homem é você, ó. Então Natan, naquele momento, ele assimilou a vida de Davi, que Davi fez, a uma simulação. Assemelhou-se ele como um rico, e aquele homem guerreiro, o seu servo, como um pobre. Davi tinha entre mulheres e concubinas mais ou menos 700 mulheres. Urias só tinha uma mulher. Mas, quando vem o estrangeiro, que é o pecado, as 700 mulheres de Davi eram mais feias do que a mulher de Urias. Por quê? Porque quando o visitante vem, ele não pede licença. Ele arrasa e entra na sua casa e deixa você desordenado. E Davi ficou todo sem graça. E Natan disse: ó rei, Deus já tem perdoado os seus pecados, já passou contigo. Então, isso é uma similaridade
que o profeta ousou a falar com o rei Davi. Então, pode-se falar pelo profeta, principalmente os provérbios, quando fala de da Sunamita e de Salomão, estava comparando Cristo com a igreja. Estava comparando, basicamente, cantares, provérbios, sempre vão similar a isso. A igreja, a noiva, a Sunamita, a egípcia. Salomão, o noivo. Então é muito importante nós termos essa similaridade no Antigo Testamento e muitos outros que eu não vou citar aqui porque o tempo não nos cabe. E também talvez nós podemos ler ou estudar nas outras lições, porque eu gosto de ler uma lição por vez, senão fica muito gostoso e você lê as 3 lições logo. Então eu gosto de ler uma lição de cada vez. Quem sabe nós não vamos estudar isso aí mais adiante. E no Novo Testamento vem quem? Jesus, que a parábola significa literalmente comparação. Jesus sempre comparava. Agora há uma similaridade, irmãos, que nós devemos enfrentar. Um poema pode ser mentira, um conto pode ser mentira, uma fábula pode ser mentira, mas uma parábola, ela não pode ser mentira. Por quê? Se eu contar uma parábola para vocês aqui, é porque ela aconteceu. E eu estou comparando a minha, a nossa vida. Era assim que Jesus, quando os fariseus chegavam, os saduceus e muitos outros inimigos dele chegavam, ele começava a ditar parábolas, a comparar a vida deles com o outro, que já aconteceram tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E além do Velho e do Novo Testamento, que é do porvir, quando Jesus falou para os saduceus que no céu não se dava em casamento. Por quê? Porque todos seremos como anjos. Então Jesus comparava essas coisas com a vida cotidiana. E isso é muito importante para que nós venhamos entender a distinção que o Senhor Jesus quer para conosco, quando Ele diz por parábolas. É por isso que essa revista, esse 4º trimestre, explica as parábolas de Jesus, as comparações de Jesus para a nossa vida. E sem elas, não teria graça. Já pensou se as parábolas de Jesus, se as mensagens que Jesus pregou, se as mensagens que Paulo pregou, não tivessem palavras diferentes? Nós temos que entender, porque Paulo fala, quando é muito importante para os nossos dias de hoje, porque, meus amados, porque nós devemos examinar as Escrituras, porque ela vem conhecimento da vida eterna. E as grandes verdades estão principalmente nas parábolas de Jesus. Se alguém quiser alguma coisa, levanta a mão e nós paramos para você dar a sua interação ou a sua dúvida e nós vamos para a frente. Daí os irmãos levantam a mão e nós vamos falar por isso. Bem, ponto 2. Distinção entre parábola e outras figuras de linguagem. A Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar verdades divinas e profundas. Algumas delas são assim: o provérbio, a metáfora, a alegoria, a fábula, um tipo e um tipo. E é importante não confundi-las com a parábola. É oportuno destacar que a parábola também não é crítica, tendo em vista que meditar numa história, como se fosse verdadeiro, mas não adiciona nem a contabilidade, nem a verdade. Já a parábola muda verdades por bem possível. O campo é o mundo, o inimigo é o diabo, a boa semente são os filhos do reino que é o Senhor. Então, foi o que nós estudamos no ano passado, sobre essa parábola do semeador. Jesus comparou essa parábola e ele estava dizendo que o semeador saiu a semear, e semeou nas pedras, semeou entre os espinhos,
semeou na terra boa, e aí o sol veio, queimou a semente que estava sobre a pedra, a que nasceu, até nasceu, mas o vestido sufocou-se elas, e aí por último, caiu em boa terra. E quando caiu em boa terra, a Bíblia diz que esse deu 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Os discípulos não entenderam nada. Nós estamos falando de algo e o homem vem falar de semeadura. Aí no final, todos foram embora e eles falaram: mestre, não entendemos essa palavra. O que o senhor quis dizer com isso? Foi aí que ele disse: eu estou dizendo em parábolas para cumprir o que o profeta Isaías disse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas não entenda. Quem tem olhos para ver, veja, mas não enxerga. E ele estava dizendo que, vamos contar o rico, aquele jovem rico, viu tudo que o Senhor fez e falou que guardava os mandamentos desde sua mocidade. E o Senhor falou uma coisa assim, falou: maravilha, então vá, vende tudo que tem, repara com os pobres, depois você vem e siga. Que não ficou na tristeza terrível, porque a Bíblia diz que aquele homem era riquíssimo. Quando você fala de riquíssimo, é porque tinha muito dinheiro. E aí, aquele homem voltou para trás, porque não queria deixar o que ele tinha pelo amor ao Senhor. Então, se ele tivesse plantado e desse o quê? 100 por 1, foi o que o Senhor falou para Pedro, que ao invés de ele ganhar 100% aqui na terra, ele também ganharia a vida eterna. Aí imaginamos se não tivesse 100 por 1, mas pelo menos 60 por 1, 30 por 1, o que significa isso? É uma parábola que o Senhor disse, mas o que significa isso, irmãos? Significa que cada crente tinha que ganhar na sua vida pelo menos 30. Quanto nós ganhamos esse ano? Quantos nós ganhamos? Temos que preocupar com a nossa vida espiritual, porque Jesus nos ensina em parábolas. E os apóstolos e os discípulos não compreenderiam isso ainda, por quê? Porque eles estavam tapados seus olhos. Mas muito em breve eles iriam abrir os olhos e começariam a render muito. Por quê? Porque quando o Espírito Santo chegasse na vida deles, eles iriam cumprir essa grande semeadura, porque caiu em terra boa. E isso é importante. Mas nós estamos na comparação de meio de símbolos. O que é isso? A simbologia figurativa é que o inimigo, que o Senhor falou ali, é o diabo, e que o campo é o mundo, e quem é a semente somos nós. Se nós plantarmos a semente, vai dar fruto. Por quê? Porque você é boa semente. Se você está na igreja, você é boa semente. A semente não fica, não germina aonde a bonança, porque quando ela abre, ela quebra e não dá o seu fruto. Mas quando é semente boa, ela sai uma árvore maravilhosa, frondosa, que vai dar 100, 60 ou 30 por 1. É a lógica de Jesus. É a lógica de Jesus. Então isso é muito importante, irmãos, esse aparato dessa lição, para que nós possamos entrar na lição 2, sobre o que é parábola, as comparações, os enigmas. Lembra do enigma do Velho Testamento? Sansão pôs um enigma: o que é mais doce, do forte saiu doçura, e aí de repente causou um terrível descontrole entre a sua namorada, a sua noiva e a sua família, e também os filisteus. Mas isso é obra de Deus. Por quê? Porque tudo é obra permissiva de Deus. Não porque Deus quer que você sofra, eu sofra, nós soframos, mas tem coisas que Ele permite para que nos dê o livramento, nos dê a vitória lá adiante. E foi assim que aconteceu
como Sansão. Sansão teve o enigma. Então a Bíblia está repleta dessas coisas: enigmas, provérbios, símile e no Novo Testamento parábolas, comparações em vida real. Jesus sempre procurava uma comparação do Velho Testamento. Jesus sempre procurava uma comparação nos dias atuais. E isso é muito importante para os nossos dias. E para também aqueles que são amantes da Bíblia Sagrada. Ponto 3. Aplicação de uma parábola. Ao dirigir-se aos discípulos e aos fariseus, seus adversários, Jesus adotou o método de ensino por parábolas, com a finalidade de convencer aqueles e condenar eles. Em Mateus, capítulo 10, 13, 10, os discípulos perguntaram a Jesus por que de ele falar ou parábolas. Jesus usava esse método em razão da diversidade de caráter, de nível espiritual e de percepção moral de seus ouvintes. Em Marcos, no capítulo 10, em Marcos, no capítulo 4, verso 10, 12, ao ser o seu uso de parábolas, Jesus respondeu que as usava nos seus maridos por duas razões distintas: para usar a verdade, para que ele testava o que fosse a receber, e para obscurecer a verdade daqueles que a odiavam, assim para que a palavra seja explicada e aplicada. Primeiramente, é indispensável examinar a relação entre a profética e a fé. E descobrir, com base nisso, antes de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. Todo mundo que vai fazer uma comparação, meus irmãos, ele tem que ter uma ideia. Ele tem que ter uma ideia. Que ideia é essa? Atingir um alvo, atingir um objetivo. O pregador, por exemplo, se ele for colocar uma parábola para a igreja, ele vai olhar e observar o quê? Ele vai olhar o que a igreja está precisando naquele dia, ou se uma pessoa está precisando indiretamente daquela palavra, e aí o que vai fazer? Ele vai, no seu coração, procurar uma história idêntica dele e o que Deus fez para ele falar uma parábola para aquela pessoa ou para a igreja. É assim. E aí o que acontece? Jesus, quando falava, ele falava a parábola, ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada, mas alguns que estavam ali conseguiam entender o que ele estava falando ali. E aí iam assimilando, porque não é só hoje que quando você entra na igreja, você tem uma caneta e um rascunho para escrever. Não, lá também tinha pergaminhos que se escreviam aqui, tanto que quando Jesus estava fazendo o seu movimento, tanto no Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estavam observando e escrevendo os rascunhos. Então, porque os três evangelhos são sinóticos, quase na mesma posição, porque uns estavam ligados ao Filho do Homem, outros ligados ao Filho de Deus, e João, ele estava ligado diretamente no coração de Jesus. Foi por isso que só João, ali no capítulo 17, ele identificou aquela oração sacerdotal de Jesus para a humanidade. Porque cada um de nós aqui vamos pegar um parênteses e fazer as nossas anotações. Mas quando Jesus, ele destinava, ele conhecia duas classes de pessoas que estavam ouvindo ele: as pessoas que estavam aprendendo com ele e as pessoas que estavam ali sendo inimigos da palavra de Deus. E quando ele via que essas pessoas chegavam, ele falava por parábola. E aí, quando a pessoa não entendia, foi como os discípulos disseram aqui,
que eles não estavam entendendo por que o Senhor falava tanto por comparações, por parábolas, e aí o Senhor explicando, veio um homem à noite e falou: mestre, eu não estou entendendo o que o Senhor falou aqui lá não, ué. Aí como eu sou, ele falou no coração, como eu sou bem de situação e bem visto na sociedade, eu vim encontrar com o Senhor à noite aqui para saber o que é isso. O Senhor falou que eu tinha que nascer de novo, como pode isso? Eu, homem, sendo velho, barbado, tornar entrando dentro de minha mãe e nascer de novo? E o Senhor olhou para Nicodemos e disse: ninguém sabe de onde o vento vem e para onde vai. Assim são aqueles que é nascido de Deus. Então, naquele momento, o Senhor estava abrindo as comparações e literalmente estava ensinando Nicodemos o caminho que ele devia andar. Por quê? Porque ele se interessou naquilo. Porque aquilo, amados, não é uma coisa normal. Quando nós falamos aqui que Jesus cura, Jesus liberta e conta um fato que aconteceu na nossa vida, nós estamos contando uma coisa que até o próprio ímpio conhece. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus e discussamos ela acima da parábola ou do provérbio, aí complica para ele. Aí ele tem que vir perguntar: o que significa isso? Foi isso que aquele eunuco disse para Filipe: isso está falando de quem? Eu não entendo, porque estava falando do cordeiro. Quem é esse cordeiro? O cordeiro fala, o cordeiro não salva ninguém. Aí ele subiu na carruagem, na charrete, e disse que era Jesus Cristo, coisa e tal, e que tinha que nascer de novo. E ele parou a charrete e falou: opa, então aqui tem água. O que impede de que eu seja batizado? Não, nada. Você crê no Senhor Jesus? Crê. Então pronto, batizou e foi-se embora pregar o Evangelho na África. Sabe o que é isso? São pessoas que veem as comparações, veem os provérbios e se interessam e procuram os desígnios de Deus, descobrir o que o Senhor quer falar. Isso é importante para as nossas vidas, saber o que nós devemos ou não pesquisarmos. E isso é muito importante. Se você não sabe ou não souber, procure quem entenda, e você vai ser bem agraciado por Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso para abrir o seu entendimento. Os segredos de Deus é tão maravilhoso que quando João ali viu aquela visão do céu, uma hora ele via Jesus como um leão na frente de Judá, outra hora ele já via Jesus como um cordeiro, e outra hora ele via Jesus tão poderoso que até o próprio Espírito de João caiu diante de Jesus glorificado. Então, se não tiver em ligadura com o Senhor, com Deus, não entende nada. É como um sino pedindo. Se não tiver o amor e a compreensão das coisas de Deus. Aí vai se passar rápido tempo, né? Vamos lá. Ponto 2, contexto social e literário. A Galileia no tempo de Jesus. A Galileia competia todo o território ao norte de Samaria até ao Monte, estendendo-se de leste a oeste. Entre o mar da Galileia e o mar Mediterrâneo, situava-se das grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo, e muitos estrangeiros atravessavam a área. A conservação de peixes pela salgadinha e a sua exportação para todos os lugares do Império Romano era a principal indústria. Era uma região muito mais próxima que a Judéia e abrigava uma grande população. Importante para a região era o Mar da Galileia, um extenso lago de água doce, localizado ao norte da Palestina, também conhecido como Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Esse lago ficava a cerca de 96 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ajudava a determinar o tipo de vida que se levava em toda a região ao
a responsabilidade de desenvolver seus dons juntamente daqueles que Então, isso aí. Vou tentar resumir aqui, porque a história é grande. Deus, pela sua infinita misericórdia, queria reunir um grupo de pessoas, já dissemos isso aqui. E aí o que acontece? Deus tinha que ter uma cidade estratégica para que quando se unisse, se unificasse todas as 12 tribos, tinham um lugar centralizado para aquelas pessoas virem adorar o Senhor. E esse lugar foi escolhido a cidade de Jerusalém. Jerusalém, ela era tão propícia para isso. Você pode ver que estendia-se para Damasco, estendia-se para a Síria, estendia-se para Cafarnaum, estendia-se para a Emaús. Então era uma rota. Aqui também Taiobeiras era uma rota de tropeiro, lembra? Quem conhece a história de Taiobeiras, por que Taiobeiras hoje ela é o centro do Alto Rio Pardo? Porque as pessoas vinham de São João, Figueira, Vargem Grande, Rio Pardo, e passavam por aqui para ir para Montes Claros. Então aqui era uma rota. Então foi por isso que aconteceu Taiobeiras. Assim também era Jerusalém. Só que Jerusalém era muito mais antiga do que nós imaginamos. Jerusalém não era do povo de Deus. Davi saqueou Jerusalém, tomou os jebuseus e instalou-se ali. Por quê? Porque é uma cidade que estava fortificada e bem no alto. Então, quando Deus mandou Abraão sair de sua parentela aí no Egito, voltar, e aí eles passaram pela essa cidade, mas não era para Abraão, Isaac e Jacó. E aí Deus vem e manda Davi recuperar aquela cidade. E aquela cidade, até o dia de hoje, ela é grande de importância. Ela já foi capital, Jerusalém já foi capital de Israel, religiosa e também capital política. Hoje é Tel Aviv, né? É Tel Aviv, mas hoje ela é religiosa também. E as pessoas querem colocar as duas, por quê? Porque Jerusalém é o marco da história da humanidade. Por que o marco da história da humanidade? Porque lá vai haver o templo da glória de Deus, o templo de Salomão. E onde tem esta matriz? A matriz, irmãos, está no céu. A matriz de Jerusalém, no templo, está no céu. Depois você lê Apocalipse e fala a nova Jerusalém, que não é tão nova assim, porque ela já estava preparada e Deus veio e estabelece ela na terra. E aí coloca o templo, e para Jesus voltar e arrebatar o teu povo depois para o milênio, vai ter que ter o templo, não tem como correr, vai estar o templo ali. Então, as proximidades de Jerusalém, por o mar da Galileia ser, por ser o nome mar, mas também como o nosso lá em Genezaré, mar de Tiberíades, era o Jordão. Ele nascia, entrava no mar da Galileia, que era um mar, um lago, com uma água doce, igual o nosso Rio Pardo, e depois disso, ele novamente corria e caía onde? No Mar Morto. Então, é uma simbologia de quê? De que o Mar Morto, ele pegava a água viva do Jordão e do Mar da Galileia e se depositava nele, no Mar Morto. E ali há um agir de Deus, porque o Mar Morto vai entrando a água do Jordão, vai entrando a água do Jordão, que não é pequeno, e vai entrando e não se sabe para onde vai. E não se está mais fácil baixar do que subir a água do Mar Morto, que é o mar mais saudável do mundo. Tanto se você chegar lá hoje e pular dentro dele, você fica flutuando, porque a densidade do sal é tão grande. Então, havia nessas localidades o quê? Muitas o quê? Pessoas que vinham pegar o peixe no mar da Galileia, depois
pegavam sal ali no Mar Morto e salgavam essas coisas, fruticultura, curtume. Então era uma rota comercial poderosíssima. E o que Jesus fez? Jesus chega ali e começa a fazer o quê? Eu vou ler 4:23 de Mateus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando de toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Agora, e correu a sua fama por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e Jesus os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então Jesus estava no lugar certo, aonde as pessoas se aglomeram. E aí, as pessoas que estavam moribundas, enfermas, doentes, em outros lugares, Jesus curava. E aí, quando essas pessoas chegavam, Jesus identificava quem queria a cura ou quem queria só comer. Era por isso que Jesus falava por comparações, porque vou falar por parábola que quem entender, ele vai ficar comigo. Quem não entender, vai embora. Tanto que quando ele começou a pegar pesado, literalmente, as pessoas foram embora. Que discurso bruto é esse? Ó homem bruto. Os apóstolos falaram, Senhor, nossa, o senhor é bravo demais. Vai com eles também, Pedro. Como iremos, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna? Então, irmãos, tem hora que para nós sermos salvos e entrarmos na direção, nós não precisamos só de leite materno, não. Nós precisamos de massa. E massa pesa. E é o que o Senhor está dizendo. Parábolas, comparações, para que nós possamos ouvir e entender, possamos ver e enxergar além do Rio Jordão. Além do Rio Jordão. Então está aí, para não tomar muito tempo, né? Vamos lá, ponto 2. Jerusalém no tempo de Jesus. Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo. É a mais sagrada cidade da Palestina e tem existido como cidade e como capital. Além de lugar sagrado, há mais de 3.000 anos, a época de Jesus, Jerusalém contava com uma superpopulação, sendo a maioria das pessoas estava A época de Jesus, Jerusalém contava com uma superpopulação, sendo que a maioria das pessoas estava desesperada em decorrência da opressão do Império Romano, da miséria, da opressão aos pequenos produtores que estavam praticamente falidos, tendo de pagar elevados impostos a Roma. Nessa época, grande parte da população dependia de esmolas do templo, enquanto o povo comum estava vivendo em situação de extrema pobreza, padecendo por terríveis privações. Os grandes produtores, os grandes comerciantes e famílias mais abastadas estavam satisfeitas com o sistema vigente controlado pelo governo de Roma. Diante desse contexto, o povo judeu aguardava com ansiedade o Messias que viria em glória, conforme profetizado por Zacarias em capítulo 14, versículo 4. Então vai. Resumindo, Jerusalém, meus amados, estava em uma miséria tremenda quando Jesus começou o seu ministério. Roma não estava nem aí com quem era pobre, imagina, né? No nosso país já tem jeito bem, né? Então o pobre era que sofre. O rico era quem? Era Herodes Antipas, era Pôncio Pilatos, eram os sumos sacerdotes, aquelas famílias mais influentes da cidade. E quem mantinha a cidade, que eram os produtores rurais e os pobres, estavam na miséria.
e tinha que pagar caríssimos impostos a Roma. E aí o que acontece? Jesus era guardado como quem? Como um homem poderoso. Jesus era guardado com toda a intrepidez. Sabe o que é isso? É chegar e derrubar Roma, derrubar Herodes, Pilatos, César e dizer: não, aqui quem manda sou eu. Mas Jesus veio diferente. Sabe por que Jesus veio diferente? Jesus veio de acordo a símile do Velho Testamento, estava dizendo para nós e para eles. Mas eles não compreenderam isso por quê? Porque muitos queriam ouvir o que nós estamos ouvindo, muitos queriam enxergar o que nós enxergamos, mas não tiveram esse privilégio. Por quê? Zacarias disse que o Senhor descerá do céu e fenderá o monte das oliveiras. Olha o que eles estavam esperando. E aí, quando fendia, abrirá um lado para o norte, outro lado para o sul, e aí nasceria um rio naquele lugar. E o Senhor colocaria o seu trono, e todas as pessoas tinham que adorar a esse Deus Todo-Poderoso. E de ano em ano as pessoas tinham que ir visitar esse Jesus. Se não fossem visitar, era um castigo de quê? A sua terra não daria chuva, e Deus abençoaria aquela terra com fome. Mas as pessoas que iriam ir, que sobravam para entrar no milenário, o que acontece? Eles iriam ter prosperidade e assim por diante. Então eles estavam esperando um Jesus glorificado, meus amados. Mas eles esqueceram de ler os pergaminhos e pedir discernimento ao Deus Todo-Poderoso, que isso era pós-arrebatamento da igreja. E eles queriam, naqueles dias, que Cristo resolvesse os problemas econômicos e as crises que estavam em Jerusalém e em Israel. Tanto que quando for soltar, eu tenho um prisioneiro aqui, Jesus Barrabás do lado e Jesus o Nazareno do outro. A quem é que eu não solto? Imagina quem o povo gritou: solte Barrabás. Por quê? Porque Barrabás, ele era igual Robin Hood, ia lá, roubava dos ricos e repartia com os pobres. Jesus metia no bambu, não. Se você é rico, vem, repara com os pobres, depois vem em cima. Que camarada muito doido é esse? Vamos pagar, porque eles estavam precisando, era de espiritualidade, mas eles encontraram em Jesus o quê? Um simples carpinteiro, um simples pregador que não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça. Foi o que ele disse para alguns dos discípulos que perguntavam onde ele morava. E foi por isso que mataram Jesus, porque Jesus não era poderoso ao ponto de eles enxergarem isso. Jesus não era rico ao ponto de resolver o problema. E quando o Senhor falou que dá e que é de César, que é César, de Deus, ele falou: não, porque isso aí não serve. Não serve, mas nós sabemos que Jesus, ele é acima de todo o Velho Testamento até o Novo Testamento, onde ele começou a comparar sua própria vida naquela vinha. Que o Senhor mandou um empregado, entregou a vinha para aqueles empregados, eles tomaram conta. E de repente mandou um subordinado, mataram o subordinado, mandou outro, matou, foi matando. Aí disse: não é possível, vou mandar o meu próprio filho, talvez assim eles devolvam a terra. Sabe o que fizeram com o filho? Mataram o filho também. E Jesus sempre dava essas parábolas para aquele povo que não entendia, e para aqueles que entendiam. E muitos ficavam tristes, porque Jesus já anunciava a sua morte. Isso é importante. Por quê? Porque nesse tempo, Jesus não veio reger literalmente Jerusalém. Jesus veio salvar o que havia perdido. Na segunda volta dele, glorificado com a igreja também, aí sim ele vai reger com vara de ferro. O mundo inteiro vai comparecer diante do Senhor Jesus de ano em ano até se cumprir os 1000 anos, mas isso não cabe a nós em outra oportunidade. Contexto literário, os evangelhos.
também não são apenas relatos de notícias. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, são chamados sinóticos. Ele que vem do grego, sinótico, que significa ver junto, ver da mesma perspectiva, visto de um ponto de vista comum. Um sinótico apresenta a vida, os ensinamentos e a significação de Jesus do mesmo ponto de vista, em contraste com o Evangelho de João, o qual se limita quase inteiramente ao que Jesus disse e fez na área de Jerusalém. Então está aí. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. O que acontece? Por mais que eles sejam parecidos, mas a literatura é diferente. Mateus fala um fator de Jesus, Marcos fala um mesmo fator, colocando uma coisa mais por quê? Porque é uma figura de entendimento deles. Igual, por exemplo, se eu pedisse para vocês, 3 pessoas aqui, escreverem o que eu disse aqui, no final ia dar a mesma coisa, só que uma pessoa ia pegar uma coisa, o outro ia pegar o outro sentido, e iria sair o quê? Sinóticos. E quase iguais, mas não são iguais. E João era um caso à parte, por quê? Porque você pode analisar que foi mais ali dentro de Jerusalém, mais focalizado no povo. Jerusalém, vós que mataste os profetas, e tal coisa, e assim foi por diante. E o Senhor orando por aquele povo, e o Senhor mostrando coisas inefáveis, e aí João focalizou muito naquela cidade. Mas, quando se fala disso, o que nós devemos ver são os contextos. Você nunca pode pegar Mateus, todo que eu converti era esse pobre. Você lê uma palavra, e aí a pessoa lê a outra palavra, mas isso está errado. Porque eu li cedo lá em casa, está errado. Não está errado. É porque uns falam moeda, outro dracma, né? Outro fala seixo, o outro fala pedra ou rocha. Mas todo o sistema literário é o mesmo, toda a ideia é a mesma. Então nós não devemos confundir, porque quando nós vamos estudar as parábolas, vamos entrar nas parábolas, nós vamos ver muitas comparações. E muitas pessoas não entendiam o que era isso, e nós vamos aqui entender, para que o reino de Deus, as suas perspectivas e as expectativas encontrem-se com a nossa vida. Por quê? Porque são para nós. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento serve para quê? Para os elementos culturais operados em cada uma delas. Pois, apesar de elas serem uma síntese das experiências humanas, são histórias contadas a partir de outra cultura e tempo. Torna-se impossível entender as parábolas sem vinculá-las ao seu contexto social, pois elas se referem às experiências de pessoas que viveram na época de Jesus. Para tanto, torna-se necessário identificar a conexão com as estruturas daquela sociedade. Quase um terço dos ensinamentos de Jesus foi realizado através de parábolas. Ele contou parábolas sobre a natureza, trabalho e salário, e até sobre casamentos e festas. Jesus não falava de forma genérica acerca da busca de Deus pelo perdido, mas sempre através de histórias, de experiências cotidianas, tais como a história sobre uma mulher que perdera uma de suas 10 moedas de prata e que não descansou até encontrá-la. Foi o que nós dissemos aqui. A mulher, ela perdeu uma dracma, uma moeda de prata. Pagava um dia de serviço. A mulher preocupou, porque no dia de serviço era muito caro na época. E ela foi lá e fez o quê? Ela foi lá, varreu toda a sua casa. E aí começam as comparações. Por que ela varreu a casa? Porque a casa dela estava suja. Tão suja que ela não conseguiu ver a dracma.
que era de prata, que quando você ilumina o metal, o ouro, a prata e o cobre, ele reluz. E ela não conseguiu. E aí o que ela fez? Ela fez cada crente deve fazer com a sua casa, com o seu tempo, que é o seu corpo, varrer e limpar e achar a prata. E aí, outros já colocam essa parábola como o quê? Como uma pessoa que se perdeu, e aí o pastor vai atrás dessa e busca, e aí tem assim ovelhas, e assim por diante, muitas outras comparações que o Senhor colocou para quê, irmãos? Para que as histórias do cotidiano ficassem no coração das pessoas. Ele não dizia diretamente, Deus preparou a cidade lá, e eu estou pegando aqui as pessoas que têm o coração puro e vão embora. Quem tem o coração puro? Ele sabia quem tinha, mas essas pessoas tinham que manifestar diante da fé, porque quem crê nas palavras de Jesus, nas comparações de Jesus, ele tem muita fé, porque assim como Nicodemos depois entendeu, ele teve fé, aceitou a Jesus e estava firme com ele. Por que isso? Porque ele entendeu depois que o Senhor explicou a palavra. Então tem que ter um objetivo, entender a narrativa. Por que o fulano está falando isso? Rapaz, está falando comigo. Isso está acontecendo comigo. Uma comparação. Quando alguém faz um poema hoje, ele compara o quê? Ele compara a sua vida e a vida da pessoa que está recebendo o poema. E aí ele fecha o mundo e coloca só entre duas pessoas. Assim era Cristo. Ele colocava uma parábola para a pessoa entender que ele estava chamando essa pessoa para o reino de Deus, e que não tinha moleza, era a força. E as pessoas ainda mesmo assim não compreenderiam, não estavam compreendendo o que o Senhor queria. Procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literal. Tendo a parábola o objetivo de transmitir uma mensagem, e no caso específico, tal comunicação procede de Deus, é que o leitor procure as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus em tal contexto literário. Somente após esse exercício é possível pensar na aplicação da parábola. O que é isso? É explícito que está literalmente explícito nos seus olhos. Isso aqui está explícito porque vocês estão vendo. Agora, o implícito é o que você ainda não viu. Era por isso que o Senhor falava as coisas explícitas da terra: seca de semente, seca de casamento, festa. E aí, outrora, ele pulava para onde? Lá para o céu, aonde as coisas nós ainda não compreendemos. São coisas tão inefáveis, tão poderosas, que nós não compreendemos, que se pode expressar, não declarado, mas nós sabemos que isso foi verdade. Será que esse homem foi lá mesmo? Era por isso que o povo não queria entender Jesus. Porque Jesus falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Ué, é que esse homem nasceu agora, tem 33 anos, e Abraão tem mais de 2 mil anos que morreu, e esse camarada falando que conheceu, que ele conheceu Abraão. Mas Jesus, ele é sempre eterno. Ele estava lá no passado, ele está aqui no presente, e ele já está lá no futuro. Então só quem tem fé compreende isso. Isso é uma coisa implícita para nós. E devemos crer nas coisas que o Senhor falou por cima e parábolas explícitas e implícitas, porque muito em breve as coisas implícitas vão se tornar explícitas para nós. E isso é motivo de nós estarmos alegres e agradecermos a Ele por toda essa oportunidade de adorar a esse Deus poderoso. Identificar a aplicação da prática da parábola. Uma vez que a maneira predileta de Jesus ensinar era através de parábolas, tais textos contêm lições profundas e de aplicação prática no campo da ética da vida espiritual das pessoas. Por meio de suas parábolas, Jesus levou os seus ouvintes a mensagem de salvação.
conclamando aos a se arrependerem e a crerem. Aos crentes, desafiava e colocarem, ajudando seus seguidores à vigilância. Quando seus discípulos tinham dificuldade para entender as palavras, Jesus as interpretava. Assim, uma boa maneira de identificar a aplicação prática de uma parábola é fazer as seguintes perguntas: para quem é a parábola? Para que a parábola foi contada? Por que a parábola foi contada? Qual é a moral da parábola? Existe algum ponto culminante na parábola? Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? Ninguém vai chegar aqui e contar uma parábola para você sem sentido. Há um endereço. É como se fosse uma profecia. Só que Deus quer que seja em comparações, ele põe a comparação. E aí o que acontece? Aí finalmente tem que ter o quê? Tem que ter a pessoa para quem a parábola vai ser contada. Por que a parábola foi contada? Já pensou se o profeta Natan chegasse para o rei Davi e falasse direto: ó, você fez isso, e Deus mandou falar para você. Davi era uma você tem que desmaiar, mas não, ele foi lá, teve o objetivo, contou a parábola, perguntou o que seria da resposta, aí o rei deu a resposta, aí ele falou: então tá bom, rei, é dessa forma que Deus quer você. Mas ao invés de Deus te matar, Deus perdoou o seu erro. Então o profeta foi lá, fez o rascunho da parábola, para que o rei não pudesse ficar nervoso. E depois o que aconteceu? O rei caiu de joelhos e pediu perdão para o profeta, e pediu perdão para Deus. E aí os provérbios estão aí. Salmo 51 é o que ele vai e chora e reclama com Deus, mas não tem problema. Ó, não há como perceber nem entrar em Deus sem ter nascido de novo. Por isso a salvação da alma é parte integrante das parábolas. Você já renasceu, já se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus Cristo, e em seu sacrifício pelos seus pecados, você conhece o rei deste reino, seu coração já se prostra diante desse rei, ou vive em rebeldia contra ele ainda. Os verdadeiros súditos reconhecem a soberania do rei e submetem-se a ela. Irmãos, esse é o nosso foco. É compreendermos a parábola, é compreendermos o ensino, é compreendermos o estudo e reverenciarmos e submeter-se a Jesus Cristo, que sempre colocou transparência naquilo que nós podemos aprender nesta noite, e não só nesta noite, mas até o dia que nós nos encontrarmos com Ele na glória. Então, Deus abençoe vocês, e domingo, sem ser esse no outro, nós estaremos com a segunda lição dessa maravilhosa revista. Amém. Muito bem, irmãos. Domingo agora vocês vão voltar no próximo domingo. Aí vocês vão começar o ensinamento sobre as parábolas, que, como disse, que hoje é a parte mais técnica do ensino que vai vir nos próximos domingos. Terça-feira que vem nós estamos recebendo aqui o pastor Zé, que foi vir hoje, mas hoje é a vinda dele. Vamos cantar aqui um pouco para o senhor ofertar e ir para o cafezinho. A gente espera. Esperando você que quinta-feira nós temos um trabalho especial aqui nessa casa. Quem veio quinta não vai querer perder essa outra quinta. 86. Pois sou satisfeito com Cristo, porque Ele me ama, salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Pois sou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu
estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso. Fique em pé. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora nada seguir, desfruto do seu amor. Amém, Jesus, graças a Deus. E aí nós vamos liberar vocês. Olha aí que a escola dominical oferece todos os domingos café com leite, pão passado de manteiga. E fez o mesmo nessa noite, oferecendo um cafezinho e pão passado de manteiga. Olha aí, o irmão deve estar me lembrando aqui, irmãos. Tem os nossos irmãos aí da comissão política, Edilson, o Oséias, eles estão aí com um santinho, até passou para uns irmãos. Aí o irmão deve estar me lembrando. Dá uma dica a você, a quem você deve dar o seu voto. Tem pessoas que não gostam, mas você pode ver que essas pessoas que não gostam, eles são mais fluidos que a gente. Porque nós estamos falando de voto, a gente vai ter que votar. Se eu não votar, eu estou deixando que outros escolhem para mim o presidente, o deputado. E nós temos o deputado evangélico, que cantou aqui os louvores de Márcio Nascimento, nós temos Hélio Santineiro, nós temos Carlos Viana, que é 310, que é evangélico, que é para senador. E o prefeito que nos pediu para votar Nidinitz e o Carlos Viana, que é os dois senadores. Ele também pediu para votar no candidato. Eu sei que vocês vão votar de Pimentel. Se tem alguém para votar, não é problema. Mas o prefeito me ligou sexta-feira à noite e pedindo. Eu falei: os deputados nós temos, que a convenção lançou. Onde tem um que é recado da Amapá, porque ele é da minha terra. Não sei se você vai dar o candidato da minha terra, né? Então, agora, aí, o presidente da República, do prefeito, é também o presidente, o candidato das igrejas evangélicas, Bolsonaro. Vai votar nele, Bolsonaro. Então, também é o candidato do prefeito. E Anastasia, que é o candidato a governador. Porque nós estamos acabando, a já acabou. As professoras estão sofrendo, o policial está sofrendo. Então ajuda aí, irmão. Dá o seu voto aí. Aí nós temos aí a irmã Lúcia, nós temos a irmã. Quem? Tem umas irmãs aí, tem aquele rapazinho lá do porteiro, tem o Sandinho aí. Otávio. Mas tem a irmã, a irmã aí, gente, a irmã aí. A irmã Neuza também, acho que é a irmã Neuza também. Quem está naquele grupo de Adilson? Quem está naquele grupo de Adilson? Quem está? Só não está lá? Não está lá? As pessoas estão no grupo de Edilson aí, tem essas coisas. Vou entrar vocês para fazer. Pega a sua mão. Pastor, orar para o pastor Moisés, né? Pastor Moisés e o pastor da igreja presbiteriana, né, irmãos? O pastor Moisés fez uma cirurgia de rins e teve que voltar para o hospital de novo. E vamos orar por ele. Pega a sua mão, vai para o vamos lá. Querido e eterno Deus, pela vida dos teus servos, pastor Moisés, pastor Erasmo, ó meu Deus, os teus servos, ministros da tua palavra, mas estão enfermos, meu Deus, porque liderança tu és também. Mas nós pedimos a tua bênção, meu Deus, pedimos a cura maravilhosa para os teus servos, e abençoe o teu rebanho que compareceu aqui nesta noite. Oriente eles no domingo, meu Pai, para a pessoa certa que o Senhor quer colocar no governo, porque as autoridades é constituída pelo Senhor. Ó Deus, estende as tuas mãos e dá a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Vem quinta-feira que eu vou tomar a palavra. Se você esquecer, se me lembra do irmão Dezinho. Muito obrigado, irmão Dezinho. Não deixe de voltar, não, irmão. Volte mesmo, volte. Que o nome de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com esse rebanho agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Vai aqui tomar um cafezinho, deixa eu tomar um cafezinho, vai lá. E se você quiser pegar aí o santinho, o número de quem são os candidatos, passa ali na porta, pega o Otávio, o jovem Otávio. Deus abençoe.